Aqui vai uma recapitulação da série Gênesis. Já passamos por Abraão, Isaac, Jacó e Esaú. Sobre estes dois estava a promessa que Deus houvera feito aos patriarcas. A princípio era de Esaú, até Jacó enganar seu pai e tomar a promessa. Tempos depois, Jacó tem 12 filhos, cujo mais amado era José. José é vendido como escravo. Após o caminho, chega no Egito, onde fica preso por um tempo indeterminado. E não para por aí, após uma acusação injusta da mulher de Potifar, é preso novamente. Como será que Deus irá contornar essa situação? Eu disse quarta-feira porque também choveu na hora do culto. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, por que chove na hora do culto? Que é meio incompreensível, né? Chove exatamente na hora do culto. E o Senhor não me respondeu com uma resposta, vamos dizer assim, direta e seca. O Senhor ministrou meu coração. O Senhor disse: filho, você se lembra quando você estava apaixonado? A chuva impedia você de ver a sua amada? E eu levei a cipuada do Senhor, né? E entendi o recado de Deus. Falei: tá certo, Senhor. Quer dizer que o Senhor está dizendo que aqueles que estão apaixonados por ti, a chuva não é obstáculo, não é? O sol não é obstáculo, o trânsito não é obstáculo. Porque quando a gente está apaixonado, a gente faz qualquer coisa para ver a nossa amada ou o nosso amado. Assim, Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José. E tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência. Então olhe para tudo isso que está na tela. José chega na casa de Potifar, e ele, depois de um tempo, não sabemos exatamente quanto tempo, ele é promovido. Aquele homem, apesar de ser ímpio, ele olha, ele vê que José é uma pessoa diferente, que ele é capaz, que ele é eficaz, que ele teme ao Deus dele, não é ao Deus do Potifar, mas o Deus que José serve, e ele então pega e promove José. José, você agora vai ser o chefe de todos os outros escravos. Você vai ser o administrador da minha casa. Você vai comandar tudo aqui. Então, a mão de Deus está conduzindo José. Ele começa administrando uma casa. Depois, ele vai administrar um presídio. E, finalmente, ele vai administrar a nação. Isso é interessante, porque nós não queremos passar por esse processo. Nós queremos que Deus nos conduza para o alto, sem passar pela escada, sem passar pelas escalas. E muitas vezes, Deus vai providenciar para que nós possamos aprender e ficar experimentado. Então aí diz que tudo aquele Senhor entregou na mão de José, exceto ele não se preocupava com a questão da comida. Isso é interessante porque egípcios não comiam com estrangeiros, especialmente com hebreus. Então José estava livre dessa responsabilidade. E aí vem uma informação. José era um rapaz muito bonito e de bela aparência. Ou seja, além de sábio, inteligente, leal, capaz, José tinha uma beleza física. Ele era um jovem. E isso vai fazer com que algo aconteça na sua vida espiritual. Porque Satanás vai tentar você em alguns pontos de sua vida, aonde ele imagina que é capaz de derrubar você.
Então vamos seguir agora, verso 7. E logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele, para José, com desejo. Ela dizia: venha e deite-se comigo, ordenou ela. Então preste atenção. José é bonito, é o que o versículo diz, ele é de boa aparência, ele é jovem, e a mulher do Potifar começa a olhar para ele com desejo. Se, tá certo, não for muito forçar o texto, alguns acham que Potifar era eunuco para poder servir ao faraó. E, portanto, se isso for certo, a mulher de Potifar tinha necessidades sexuais. E alguns acham que ela traía o Potifar com outros homens. Então agora ela tem diante de si um jovem, um escravo. Ela pensa: ele é bonito, eu que mando nele. Ele é meu objeto, ele é minha mercadoria, ele é meu servo. Então eu vou fazer com que ele satisfaça o meu desejo. Observe o texto. Ordenou ela, ou seja, ela teve aquilo como uma ordem. De certa forma, ela menosprezou José. Você vai se deitar comigo porque você é meu escravo e eu determino o que você faz. Então, é importante, irmãos, porque às vezes nós estamos nessa situação. É um patrão que lhe força, ou uma pessoa que está acima de você, que tem autoridade, e ele quer que você faça as coisas erradas. Ele quer que você siga as ordens dele erradamente. E você vive esse dilema que José viveu. Eu obedeço aos homens, ou eu mantenho a minha fé e obedeço a Deus? Pode passar. José recusou e disse: meu senhor me confiou todos os bens de sua casa, e não precisa se preocupar com nada. O que nós vemos aqui, irmãos, é um exemplo não só de fidelidade, mas de lealdade. Porque fidelidade é quando você não trai. Lealdade é quando você se mantém íntegro. Não importa em qual a situação. Se você é leal a Deus, é leal ao seu próximo, é leal ao seu pastor, é leal ao seu marido, à sua esposa, você vai se manter íntegro por causa da sua lealdade, por causa daquilo que é parte do seu caráter, por causa daquilo que está dentro de você. José então fala para essa senhora, ela está insinuando, talvez mostrando as suas partes para ele, e ele fala: olha, escute, o Senhor, o meu Senhor, que era o Potifar, ele não está falando de Deus, né? Me confiou todos os bens de sua casa. Ele não precisa se preocupar com nada. Pode passar. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto quem? A senhora, pois é mulher dele. Eu acho isso interessante. Não tem isso no texto. Potifar não falou isso para José, pelo menos não foi escrito. Mas José, ele interpreta corretamente. Ele fala: é claro que meu senhor deu tudo que eu tenho aqui, menos a mulher dele, não é? E ele então se segura na posição dele. Ele não permite que essa situação se consuma. Então, olha, ele diz duas coisas importantes. Como poderia eu cometer tamanha maldade? José chama isso de maldade. Ele está falando: isso seria uma maldade com meu Senhor, isso seria uma maldade com quem confiou em mim, isso seria uma maldade com aquela pessoa
que me deu a mão, que me comprou, que me promoveu. Ele está falando esse ato de adultério, esse engano, seria maldade. Pense nisso. Pense nisso. É um ato de maldade. A gente não pensa nisso porque a gente acha que maldade é só matar. Mas você muitas vezes está matando uma pessoa, está tirando a dignidade, está acabando com a vida, o futuro dessa pessoa. A segunda coisa que José fala é que é pecado. Como eu estaria pecando contra Deus? Ou seja, eu estaria fazendo uma maldade com o Potifar e eu estaria o quê? Pecando contra Deus. O nosso lema, irmãos, é: o que eu vou fazer é pecado para com meu Deus. Não é se alguém está olhando, é pecado. Deus proíbe ou Deus me libera para fazer isso. Porque quando nós fazemos esse julgamento, a vida nossa muda. Nós passamos a não viver pelas pessoas, nós passamos a viver pelo padrão divino. Então nós temos aqui agora uma situação delicada para José, porque é uma tentação que não é fácil de evitar. A tentação sexual, ela é forte. Se você analisar que José está na flor da idade, ele está com toda a sua virilidade, ele é um jovem, não é isso? Ele poderia raciocinar ou racionalizar, como hoje se fala: o que eu tenho a perder com isso? Ela é minha senhora, é minha dona, eu só tenho a ganhar. Ou seja, não foi eu que fui procurá-la, ela veio me procurar. Eu estou sendo levado a cometer isso, e eu vou tirar vantagens, porque certamente eu serei um escravo aqui, muito mais homenageado, vamos dizer assim, privilegiado do que os demais. Por quê? Porque eu vou me tornar amante da minha patroa. Então pense que ele poderia ter dito isso. Ele poderia ter falado: eu sou jovem, eu estou na flor da idade, então eu estou sendo tentado, mas Deus vai entender isso. E Ele vai, de alguma maneira, amenizar, porque eu sou jovem. O que José faz? Não. Ele se posiciona. Deixe-me dizer uma coisa para você. Nós vivemos numa sociedade, irmãos, extremamente impactada pela sexualidade. Hoje o sexo virou uma das maiores banalidades da terra. Antigamente, as meninas casavam virgens. Hoje, normalmente, quando uma jovem se casa e um jovem, já passaram por várias experiências sexuais. Muitas vezes com vários parceiros diferentes. Ela chega nesse casamento com uma experiência sexual consumada. Não há nenhuma surpresa, não há lua de mel, a não ser a viagem. Mas, simplesmente, os dois têm vivência sexual. O que acontece? O que nós vemos hoje na sociedade: casamentos desfeitos, casamentos sem graça, casamentos com pouca duração. Ah, pastor, o senhor está sendo radical. Tudo bem, analise se está funcionando. Pense na vida das pessoas ao seu redor, seus filhos, seus netos. Está funcionando isso aí? Não está funcionando. Nós estamos vivendo uma loucura, sabe? Agora estão aparecendo aí, outro dia eu vi uma artista que perguntaram qual era a qualidade, se é que pode chamar de qualidade, né? Sexual dela. Ela falou: eu sou pansexual. Eu fiquei olhando.
pansexual. Eu transo com gente, eu transo com bichos, eu transo na rua. Gente, nós viramos nesse aspecto. Eu digo, a sociedade virou animal. As pessoas estão fazendo sexo como os animais, sem compromisso, apesar que vários animais, eles são fiéis, sabia disso? Tem animais que são fiéis, mas alguns são sem vergonhas, né? Então, nós estamos vivendo nesse mundo, nessa sociedade. As pessoas estão fazendo sexo como quem vai ali na padaria, compra pão e volta. Não há compromisso, não há intimidade, é simplesmente um relacionamento carnal. Você sabe que o sexo, a relação sexual, ela é o ato mais íntimo que existe entre um homem e uma mulher. A Bíblia diz que os dois se tornam um. Pense nisso. Não é uma coisa banal, como, não, eu fui ali, fiz sexo, está tudo tranquilo, acabou. Não é assim. Nós estamos vivendo esse disparate na sociedade por causa dessa irresponsabilidade. Você precisa falar sobre isso para os seus filhos. Você precisa falar sobre isso. Hoje nós estamos tendo um culto dos adolescentes aqui, no outro auditório. Por isso não tem adolescente aqui, eles estão lá, tá bom? Normalmente são 120, 140 adolescentes, assistindo um culto para eles, falando sobre essas coisas dos adolescentes. Por quê? O sexo, escute, não tem nada de errado. Deus nos fez com o sexo. E mais do que isso, Deus permitiu que o desejo estivesse em nós. É bom que você deseje a sua esposa. É bom que a esposa deseje o esposo. Não tem nada de errado. O sexo no casamento é bênção. É complemento da felicidade. Agora, quando você faz o sexo, uma coisa irresponsável, você está indo contra o Criador. E se você é crente, está indo contra o seu Senhor. Então, nós temos aqui um jovem rejeitando essa tentação, não arranjando desculpa para isso. Pode passar. A mulher continuava a assediar José quando? Diariamente. Mas ele se recusava a deitar-se com ela. Aprenda, a tentação, irmãos, ela às vezes é intensa e é contínua. Nós erramos, porque nós pensamos que quando a gente vence Satanás por uma tentação, ele vai embora e nunca mais volta. Mas Satanás não desiste. Ele vai lhe tentar de novo. Ele virá com outras tentações para tentar derrubá-lo. Sabe qual é o objeto de desejo de Satanás? É derrubar você que está aqui na igreja. É derrubar você que segue a Jesus. É derrubar você, é fazer com que você caia da fé, da graça. Ele quer isso. E ele não vai descansar. Nós vemos aqui que a mulher levou um fora, mas continuou. Todos os dias. Imprensando José. Imprensando José. Imprensando José. Pode passar. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Então essa mulher, o pensamento dela era José. Ela dispensou todos os funcionários, ficou somente ela e José. E deixe-me dizer uma coisa para você. O momento mais difícil para nós, diante da tentação, é quando nós estamos sozinhos. É quando ninguém está olhando. É quando nós achamos que não vai ser descoberto. Porque aqui na igreja, você se mantém como santo. O problema é lá fora. Então, está José agora e essa mulher. Olha o que acontece. Ela se aproximou, e agora não foi mais só com a palavra. Agarrou pelo manto e fez o quê? Exigiu. Ela está todo o tempo lhe tratando como escravo.
Meu amado, você tem que ter amor próprio. Você tem que saber como é que a pessoa que faz sexo com você lhe trata. Ela está falando para ele: eu exijo, você é minha mercadoria, é meu objeto, você é meu escravo. Venha, deite-se comigo. O que José fez? Se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. É a segunda vez que a roupa de José é arrancada. A primeira, seus irmãos arrancaram a túnica, que era uma imagem de favoritismo, de amor do seu pai. E agora, essa mulher arranca o manto, a farda dele, que era uma imagem de alguém que era chefe, que era administrador, que estava acima dos demais. José foge e ela fica com o manto. Ele vai pagar um preço, mas ele optou por essa situação. Pode passar. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou seus servos. Isso mostra que ela tinha dispensado. Vejam, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu. Olha o tratamento. Esse escravo hebreu. Ou seja, ela quer sexo. Ela não quer amor. Está copiando? Para ela, José é um objeto, um escravo, uma mercadoria. Será que alguém aqui, meu amado, não está sendo tratado assim? Você virou um objeto sexual, simplesmente isso. Pergunte se isso é vantajoso para você. Se isso tem alguma validade a não ser prejudicar a sua vida. Então, chamou seus servos, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto, que mentira, né? Para me violentar, mas eu gritei. Pode passar. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo, escapou. Mas está aqui o manto, ficou comigo. Que história macabra. Uma mulher sem nenhum pudor, atacando um jovem com todo pudor. Às vezes, meu irmão, isso vai acontecer com você. Você é inocente, você resistiu, mas vão ser injustos com você. Mas deixa Deus na direção. Deus vai te honrar por causa desse procedimento. Amém? Pode passar. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa. Potifar chega. Então, contou-lhe sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para a nossa casa tentou aproveitar-se de mim. Veja bem esse versículo. Ela está dizendo, olha, a culpa é sua. Foi você que trouxe esse escravo. Foi você que comprou esse escravo. Pessoas, irmãs e irmãos, que não têm caráter, não têm arrependimento no coração, sempre elas vão culpar os outros pelos seus erros. Davi errou demais com Betseba. Mas leia o Salmo 51 e leia o Salmo 32, que conta essa história do adultério de Davi. Ele não culpa Betseba. Ele não culpa ninguém. Ele fala para Deus, Senhor, é meu pecado. Senhor, é meu erro. Senhor, foi eu que errei. Porque isso aí, amado, é arrependimento. E por isso Deus o aceita. E ele continua sendo abençoado por Deus, porque ele se arrependeu. Agora, quando você fica botando culpa nos outros, isso mostra que você não sentiu realmente o peso do seu erro e do seu pecado. Então, olha só, o Potifar chega e ela conta todo esse enredo, toda essa história. Ela está ferida, revoltada, porque isso nunca aconteceu com ela. Ela está acostumada a dominar os homens, mas ela pega um jovem de caráter,
um jovem de temor a Deus, um jovem que mesmo sendo escravo diz não, 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 dia após dia. E você quer ver, meu irmão, uma peste na sua frente, é uma mulher frustrada. Desculpa as mulheres, tá? Uma mulher revoltada. Em muitos casos o homem é mais calmo, ele se cala, a mulher parte para cima. Ela se vinga. Não faça isso não, tenha cuidado. Tenha cuidado. Aqui nós temos uma mulher ferida. E ela vai fazer de tudo para destruir a vida de José. Agora, pode passar, veja o que Potifar vai fazer. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo, largou seu manto comigo. Pode passar? Ao ouvir a mulher contar como José a havia tratado, Potifar se enfureceu. Eu fiquei pensando aqui. Então, nesse caso, você tem que analisar o contexto para entender o que aconteceu aqui. Veja bem, Potifar era um oficial do faraó. Ele tinha o poder da morte e da vida de qualquer pessoa em suas mãos. Ele podia ter matado José, podia ter mandado entregue José para ser morto, mas ele preferiu prender. E alguns acham, estudiosos, que ele fez isso por não confiar tanto na sua esposa, por sentir que aquela história não estava batendo, não é? E ele mandou José para o presídio, note aí. Pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam quem? Onde ficavam quem? Os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu, olha só, coisa impressionante. Ele não matou, ele pegou José, botou no presídio onde estavam quem? Pessoas que trabalharam com o rei, pessoas que estiveram junto do trono. Você está entendendo a mão de Deus conduzindo José? Ele poderia ter ido para outro presídio, ele vai exatamente para aquele que Deus vai usar lá na frente. Nós vamos entrar nisso no próximo capítulo, quando ele vai ter um contato com um copeiro e um padeiro do rei, e ali vai ter um desfecho na sua vida. Pode passar. Mas o Senhor estava com ele aonde? Aonde é que o Senhor estava com José? Não era fora da prisão, era na prisão. Ou seja, Deus não evitou que ele fosse para a prisão, embora fosse injusta, mas Deus foi com ele. Deus estava com ele aonde? Na prisão. Meu irmão, Deus muitas vezes não vai evitar que a gente vá para um hospital, mas creia, Deus vai entrar com você no hospital. Deus não vai evitar muitas vezes que você pegue a conta, seja demitido, ou tenha um problema nos seus negócios, mas Deus vai estar com você nessa crise. Deus vai estar junto a você, Ele não vai lhe abandonar. Hebreus está escrito, jamais abandonarei, jamais o deixarei. É muito importante que você entenda isso nesse mundo de tantos oferecimentos, de coisas fáceis no Evangelho. Deus deixa você passar por dificuldades, sim, porque Ele tem grandes coisas para você, e Ele sabe que esse sofrimento momentâneo, como diz Paulo, vai lhe preparar para grandes conquistas. Então, Deus vai estar com você, e Deus estava com José na prisão. Pode passar. Volta, por favor, desculpa. Fez José conquistar o quê? A simpatia do carcereiro, do chefe da prisão. Onde José estava, ele conquistava as pessoas. Pode passar. Em pouco tempo, encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. Segunda promoção. Ele é um preso, ele está injustiçado, mas ele está fazendo o serviço na prisão melhor do que qualquer outro prisioneiro. Ele é eficaz, ele é leal. Então, o carcereiro responsável pela prisão chega com as chaves, dá para ele e fala: toma conta, você é responsável, eu confio em você, administra o presídio. Receba missões de Deus, que às vezes você não entende bem, mas é Deus lhe preparando para grandes coisas. Pode passar.
O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com quem? O Senhor estava com ele, lhe dava o quê? Sucesso em tudo que ele fazia. Essa palavra sucesso significa que mesmo lá na prisão, ele conseguia ser uma pessoa realizada, completa e feliz, porque Deus estava com ele. Não foi quando ele chegou no trono que ele foi fazer sucesso. Ele fez na casa do Potifar e ele fez na prisão. O sucesso, irmão, quando vem de Deus, ele é bênção na nossa vida. Quando ele não vem de Deus, é destruição. Ele destrói tua família, ele destrói tua reputação. Mas quando o sucesso vem de Deus, é Deus preparando você para grandes coisas, para grandes conquistas. Então, não ligue o seu sucesso à circunstância. Pode ser que no momento está dando tudo errado. A palavra de Deus para você é: no fim, vai dar tudo certo. Amém? Deus te abençoe. No próximo domingo continuamos no capítulo 40.